Vamos mergulhar aqui numa ideia muito poderosa sobre o ego. Sabe, aquela força oculta na nossa mente que, dependendo de como a gente lida com ela, pode sabotar completamente a nossa vida ou nos proteger. É algo que opera nos bastidores e tudo começa com um sentimento que, olha, acho que todo mundo conhece bem demais. E aí, sou familiar essa sensação? Aquele sentimento de saber que existe um potencial enorme aí dentro, mas algo simplesmente trava. É a procrastinação que aparece do nada, a desculpa perfeita que a gente inventa, o medo da crítica que impede a gente dar o primeiro passo. Essa é uma luta, assim, universal e muito, muito humana. E o mais curioso é que a teoria que a gente vai explorar aqui defende que todos esses problemas, que parecem tão diferentes, né, o medo, a autossabotagem, essa necessidade de aprovação, na verdade, têm uma única raiz, uma só fonte, e o nome dela é ego. Então, vamos começar a entender como essa força interna, quando está desregulada, se transforma no nosso maior adversário. Um adversário que age nas sombras da nossa própria consciência. Tá, mas como a gente sabe que tem um ego desalinhado no comando? Bom, ele se manifesta de um jeito que a gente reconhece na hora. É aquela mania de deixar para depois o que é mais importante, sabe? É fugir de um desafio que parece muito grande, criar uma justificativa para não agir. É aquele medo que paralisa só de pensar numa crítica, ou a obsessão em parecer perfeito o tempo todo. E o pior, a gente acaba trocando nosso crescimento de verdade a longo prazo só para manter a reputação intacta. Agora, mas calma lá, antes de sair por aí demonizando o ego, é fundamental entender a função real dele. Porque, veja bem, ele não nasceu para ser o vilão da história. Na verdade, o papel original do ego é bem neutro e, mais que isso, essencial para a gente funcionar. O ego, na sua essência, não era nem bom nem mal. A melhor forma de pensar nele é como um gerente, um mediador. O trabalho dele é pegar nossos impulsos mais primitivos, aqueles inconscientes, comparar com os nossos valores, aquilo que a gente acredita, e ajudar a construir a pessoa que a gente mostra para o mundo. Ele está sempre buscando coerência. E olha só como isso funciona na prática. Tudo começa com um impulso, uma reação instintiva, quase que sem pensar. Aí o ego entra em cena, agindo como um filtro, um negociador. Ele conversa com os nossos valores, que são nossos princípios, mais lentos, mais refletidos, e o resultado dessa negociação é a nossa ação, a nossa persona exterior. O ego está bem ali, no meio de campo. Uma analogia perfeita para isso é pensar no ego como um advogado de defesa interno. Sabe quando a gente age por impulso e faz algo que vai contra o que a gente acredita? O ego entra em ação para criar uma narrativa, uma desculpa que justifique aquilo. Por quê? Para manter a nossa história interna consistente, para a gente não entrar em curto-circuito com a nossa própria incoerência. Certo. Então, se o ego é só o mediador, onde é que a coisa desanda? Como é que ele passa de um gerente neutro para um sabotador? Pois é, a resposta para isso está na nossa própria jornada de desenvolvimento. Pensa na nossa jornada. A nossa identidade é construída em fases. Começa lá na infância, na conexão com os pais. Depois vem a adolescência e a necessidade de ser aceito por um grupo. Aí a gente busca reconhecimento nesse grupo, até que finalmente alcança a autonomia e consolida quem a gente é por meio das nossas próprias conquistas. O problema é que quando um desses estágios não é bem resolvido, ele deixa uma ferida, uma sementinha de medo que começa a crescer. E essa semente é o medo. Um medo profundo, mal resolvido. Medo de não pertencer, medo de ser criticado, medo de falhar. É esse medo que corrompe a função do ego. Ele deixa de ser um mediador neutro e se transforma num guarda-costas paranoico, superprotetor, que é governado pelo pânico. E aqui a gente vê a consequência devastadora disso. Quando o medo toma conta, o ego faz uma barganha terrível. Ele convence a gente a abrir mão do nosso potencial, de um futuro incrível, em troca da segurança e do conforto de manter uma reputação intacta. Hoje. Basicamente, ele nos mantém pequenos para nos manter seguros. Mas ok, existe uma alternativa. Um caminho onde o ego não é essa prisão, mas sim uma armadura. Vamos ver agora como ele pode se tornar uma força que protege a nossa missão de vida. Olha só que contraste claro. De um lado, o ego corrompido, cujo único objetivo é parecer forte. Ele vive escondendo falhas, defendendo a reputação pessoal com unhas e dentes e fugindo de qualquer crítica. Do outro lado, o ego regulado, que busca ser forte de verdade.
Ele encara o fracasso como aprendizado, serve a uma missão maior que si mesmo e, o mais importante, continua na arena, mesmo quando é desconfortável. A diferença é brutal. Um é guiado pelo medo, o outro pela virtude. E essa mudança de foco é tudo. Um ego saudável para de se preocupar em se proteger. A proteção agora é para a missão, para o projeto, para a causa. E aí o fracasso deixa de ser um ataque pessoal e vira informação. Apenas dados valiosos que mostram onde a gente precisa melhorar. A vergonha some e o que fica é a análise estratégica. Entender essa diferença já é um passo gigantesco. Mas como é que a gente faz essa transição na prática? Como é que a gente transforma nosso ego de sabotador em um grande aliado? A estratégia principal é uma verdadeira revolução interna. É sobre tirar o eu do trono. É parar de fazer da nossa imagem, do nosso conforto e da nossa reputação o centro de tudo. E no lugar colocar uma causa, um propósito, algo que seja maior do que nós mesmos. Esse caminho, na prática, se resume a 3 passos. Primeiro, reconhecer e aceitar as nossas falhas, nossas fraquezas, sem vergonha nenhuma. Entender que é ok não ser perfeito. Segundo, tomar a decisão consciente de que a vida não pode ser só sobre se proteger o tempo todo. E terceiro, o passo final, encontrar e se dedicar de corpo e alma a algo que nos transcenda. Pode ser a família, a comunidade, um projeto, um ideal. E olha só o resultado disso. Quando o ego para de se defender e começa a servir a uma missão, ele se transforma. Aquela jaula de medo que nos mantinha presos vira uma armadura que nos permite enfrentar qualquer batalha. É exatamente aí que o nosso verdadeiro potencial é finalmente liberado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta para a gente refletir, que talvez defina o rumo das nossas vidas. O ego está trabalhando a nosso favor ou contra nós? Ele é um escudo que impulsiona o nosso propósito? Ou é uma jaula que só serve para proteger um orgulho frágil? A resposta para isso muda tudo.